Vamos piacere, vamos piacere, vamos piacere, vamos piacere. E não é que, mais uma vez, o heritage ou a ancestralidade são o mote central para a criação de malhas estrepitosas como essa aqui do Inter que você tá vendo. Uma aposta no sentimento mais profundo do torcedor, rendendo homenagem a modelos icônicos que marcaram a época. Seja muito bem-vindo, esse é o É Quarta-feira, eu sou o Glauco Diógenes, mais conhecido como o Mago. E aqui eu falo sobre design e esporte de um jeito que ninguém soube explicar pra você até hoje. Antes de qualquer coisa, já vou te pedir, não deixa de dar o seu like, compartilhar esse vídeo, assinar a sinetinha para você receber vídeos novos. Neste período de quarentena eu tô fazendo a maratona do Mago, então senta o dedo no like, senta o dedo na sinetinha, compartilha, comenta e me diz o que você achou desse vídeo e o que você gostaria de ver aqui também. 3 listras, 3 gerações, um manto. Finalmente, depois de muita espera, cobranças e expectativas, estou trazendo a análise definitiva desses 2 mantos estrepitosos que a Adidas lançou no começo deste ano, mais precisamente no dia 1º de janeiro de 2020. Tudo bem, já estamos quase em abril, mas o que importa é a qualidade, não a quantidade. Nego vazando camisa tem de monte e esse não é o objetivo desse canal. Pra você que não tá muito familiarizado com o conteúdo aqui do canal, geralmente quando eu faço a análise de uma camisa, de um uniforme, enfim, do que quer que seja, primeiro de tudo eu analiso a parte estrutural, o design do formato da camisa, o suporte que serve de base para as aplicações de escudos, símbolos, logotipia dos patrocinadores. As marcas utilizam o que a gente costuma chamar de templates. E aí você me pergunta, mas Mago, o que são templates? E eu te explico. Os templates são estruturas padronizadas que geralmente são criadas numa sequência de famílias que varia de temporada para temporada e que as marcas utilizam para atender as demandas logísticas, e essas variações de modelo são adaptadas e customizadas para cada time. É meio que inviável você pensar que, a não ser que você tenha uma série especial, uma coleção especial, que você consiga ter para cada time uma identidade própria do ponto de vista de estrutura. Isso é algo que funcionava lá atrás no passado, quando você tinha, por exemplo, um lançamento anual ou bianual. Hoje em dia você chega a ter até 3 lançamentos por seleção ou até por time por ano. No caso da Adidas, existe um catálogo chamado de Teamwear que mostra o processo que a empresa vai trabalhar do ponto de vista de modelagem para todos os times, e aí o nome de cada um desses templates. Eu deixei o link aqui na descrição, já tinha feito isso daqui no vídeo do que eu fiz do São Paulo. Caso você não tenha visto, tá aqui, vai lá que você vai curtir também e conta um pouco mais profundamente o contexto por detrás desses templates. Mas, sem mais delongas, vamos direto ao que interessa, que é o Surface Design, ou design de superfície, que está sobre essa malha que realmente ficou maravilhosa. E aí tem todo um statement, ou seja, uma afirmação, um texto bastante afirmativo em alusão ao peso da camisa colorada e essa tradição que o Colorado tem, se você pegar a década de 70, o final da década de 70, culminando com o famoso título invicto de 1979. E aqui cabe um detalhezinho em que a marca foi bem esperta. Apesar da efeméride ter sido comemorada no final do ano passado, mais precisamente no dia 23 de dezembro de 2019, quando se completou 40 anos dessa última conquista em termos de campeonato brasileiro pelo Internacional, a marca, estrategicamente e inteligentemente, pegou uma caroninha disso daí, porque obviamente o acordo, o deal já havia sido firmado. Então a camisa já está sendo produzida desde 2019 e aí na viradinha do ano, sem perder aquele calor ainda que tinha dessa conquista, dessas comemorações todas, ela vai lá e chablei, já lança a peita monstra e diz a que veio, invocando realmente esses símbolos do passado que fazem tanto parte do coração colorado. Os caras não dão um ponto sem nó, né, Amit? Aliás, sobre essa camisa aqui eu tenho uma tese. Eu não sou colorado, mas sou um admirador do futebol e um estudioso do design no esporte em geral. Todo time brasileiro grande, você tem períodos e variáveis de uniforme que, de uma certa maneira, conversam com os torcedores. Tem torcedor de uma geração que gosta mais de um uniforme X, outro Y, tá mais associado à contemporaneidade de cada um e às vitórias que esses times tiveram, as conquistas. Só que se você pegar a camisa do Inter, talvez do Brasil seja o único clube brasileiro que, se você pegar, tirar o símbolo, tirar os logos, deixar só o vermelho, essa gola branca em V, como essa aqui de 79, certeza que você vai mostrar isso para algum torcedor que gosta de futebol. O cara vai falar, ah, camisa do Inter. Tanto que ela é representada, tá aqui ó, uma foto recente até da campanha da quarentena, que mostra só uma camisa vermelha com uma gola em V grossa, meio que tricô, esse vermelho mais sangue, fluorescente até, e
batata, é a camisa do Inter. Então acho que dos times brasileiros o que tem esse símbolo mais emblemático de ser reconhecido como uma camisa que marca o time por todos os tempos, eu acho que é o Inter. E você, torcedor que é colorado, o que você acha? E você também que não é colorado, você acha que tem sentido essa tese ou não? Escreve aqui o que você achou, por favor, que eu queria saber sua opinião a respeito disso. E aí você tem as duas faces da moeda. A camisa fica valorizada por ter sido a que conquistou o tricampeonato invicto, mas ao mesmo tempo também tem o estigma de há 40 anos não faturar o Campeonato Brasileiro. Então fica essa dualidade também. Se você perguntar para 90% dos torcedores brasileiros e mostrar a camisa desse jeito e falar pro cara, ou desenha uma camisa do Inter aí, o cara vai falar que a camisa do Inter que vem na cabeça dele, ele vai desenhar uma camisa vermelha com a gola em verde e as mangas mais engrossadas em branco. Outro símbolo muito forte que está associado a esse uniforme, não tem como você não ver uma foto do Falcão, mesmo que seja preta e branca, imaginar ele com aquele cabeleirão loiro encaracolado e a camisetona vermelhona só com o símbolo bordado e o logo da Adidas, cara, é muito forte isso, mas o uniforme inteiro completo, clássico, nesse vermelho com um branco e o meião branco, muito fera. Também queria aproveitar para agradecer, nós estamos chique, hein? Olha o estojão monstro que a Adidas trouxe para nós com as duas camisas, então obrigado galera da Adidas pela confiança no meu trabalho, valeu pela parceria, tamo junto. A base estrutural é do Campeão 19, é a mesma base que está sendo utilizada pelo São Paulo na camisa 1, pelo Cruzeiro na camisa número 2 e também pelo Flamengo. E aí também tem um detalhe interessante e estratégico da marca, que é o seguinte, além dessa aposta que eu falei aqui especificamente do Inter, também nos outros times você tem essa proposta mais clean, tirando o Flamengo que já está numa fase de entendimento com a marca mais antiga. Agora o Inter, por exemplo, o próprio São Paulo que está numa fase de transição em que as equipes de desenvolvimento estão ficando mais ambientadas com os clubes, uma aposta certeira foi realmente ir nessa linha mais tradicional para você não quebrar a expectativa logo no começo, você já cativa o torcedor tanto mais novo quanto mais antigo, ali equilibra as forças para depois ir tentando propor inovações. Nesse aspecto eu achei que a estratégia foi bastante inteligente. Óbvio que a camisa dos anos 70 era em gola em V, como eu falei aqui, essa aqui é uma releitura com uma interpretação mais moderna, usando esse template que eu já disse, e aqui a opção, em vez de usar uma espessura de punho, de gola ou das mangas mais grossas, você vai para uma linha mais média. Esse friso da gola, ele não é completamente fino, mas também não é grossão, então ele fica numa linha intermediária, e aí você tem um detalhezinho de acabamento e ornamento, que é essa linha em prata, que dá um charme pro modelo, tem uma função mais até de ornamento, mas também tem uma função conceitual. Está associado também a um período em que a marca esteve presente dentro do clube, que foi a década de prata, entre os anos de 80 e 90. Vários daqueles jogadores que formaram times do Inter ajudaram na base da seleção que ganhou a medalha de prata em 88. O Tafarel era o goleiro titular. Só que, obviamente, a marca não esteve presente durante todo esse período. Ela tem essa transição de 79, 80, 81 e final de 82. A partir de 83 ela sai fora e outros vários fornecedores acabam produzindo no restante da década. E ela volta nos anos 90, fica mais um período curto e depois dá esse gap de 20 anos, desde 99 que a Adidas não estava fornecendo materiais para o Inter e voltou agora 20 anos depois. E essas três gerações estão alinhadas também no mote da campanha, são esses três momentos da parceria umbilical. Você pega o período dos anos 70 até 80 quando se interrompe, anos 90 e agora anos 2020. E aí aqui a gente vem para a parte elementar, fundamental, que está na aplicação do escudo. Realmente, dos times brasileiros, o Inter dá um show, não tem porcaria de estrela, louro, coroa, essas bregaiadas toda, é o símbolo e nada mais, porque nenhum elemento, nenhuma efeméride está acima do clube enquanto instituição. Então esse é um entendimento que o branding do Internacional tem, não tem uma estrela sequer, só o escudo do time. Aliás, sobre a aplicação do escudo, super chique, proporcional, ó, todo mundo já conhece, é um símbolo que está muito massificado, não só no imaginário coletivo do torcedor do Inter, mas do torcedor brasileiro de uma maneira geral. Todo mundo reconhece essa marca Internacional, então ele é realmente aplicado como uma marca aqui, com uma proporção super adequada, chique, bacana, estruturando essa base que eu estou mostrando aqui para vocês, que sustenta todos esses elementos de comunicação aqui. Símbolo do Inter, logo da Adidas e o logo do patrocinador master. Eles estão dentro de uma grid que a gente chama, que é essa caixa invisível que sustenta todos esses elementos. E tem mais algumas sacadas de design por detrás disso. Você pode reparar que o símbolo está bem aqui no peito, bem quase que na gola, tanto esse símbolo quanto o símbolo da Adidas, que estão embordados. Por quê? Eles estão acima do mamilo. Como a camisa hoje em dia é mais justa, essa zona de atrito, geralmente para quem tem o pelo, quem ainda tem pelo no peito,
peito, não depila o peito, ou mesmo para quem é um pouco mais, tem um sobrepeso, não quer ficar atritando isso quando tá fazendo algum esporte, isso atritando com o mamilo. Tem muita gente que fica incomodada. Então, além do tecido ter um toque bacana e esse tipo de patch também ter sido melhor desenvolvido do ponto de vista tecnológico, ele fica posicionado aqui acima dos mamilos exatamente para não gerar esse atrito. O que teria contato com o mamilo se fosse um bordado seria o master, mas ele é só aplicado num transfer, num filme transfer que é bem fininho, então é como se fosse um adesivo, depois por termofusão se retira e se aplica e ele forma essa estrutura visual aqui bem consistente, super bem desenvolvida. Ainda no visual design, mesmo para as aplicações, quando você tem jogo da Libertadores, por exemplo, que você tem os patches especiais, tem uma inteligência de concepção de projeto aqui muito importante. Por exemplo, neste lado aqui, nesse exemplo que eu estou mostrando, você tem o patch da Libertadores de América, que ele é razoavelmente grande para aplicação, porque ele precisa ter uma certa legibilidade e ele já tem um tamanho padrão, standard, que é fornecido para todos os times colarem isso no kit, uma determinação do regulamento da Conmebol. Pois muito bem, geralmente o que os clubes estão fazendo? Usando a parte interna da manga para fazer a aplicação. Só que fica ridículo, porque você espreme a marca aqui e você gera uma concorrência com a marca e com os patches de aplicação obrigatória. O que os designers da Adidas fizeram que foi super inteligente? Mantiveram um patch aqui da Libertadores bonitão, aplicado como se fosse da UEFA, lá Champions League, bacana, tá aqui. Tiraram o logo aqui e aplicaram aqui, ó, logo abaixo das listras. E aí você pega e faz o seguinte, não concorre com o símbolo da Libertadores e a marca fica preservada, a marca do patrocínio. Você consegue com esse movimento só atender a demanda comercial, ou seja, você oferece uma outra parte da propriedade de marca da camisa para o seu patrocinador, preserva aqui a parte institucional da Copa que o time está participando e aqui do lado você tem o patch também da Libertadores com o número de conquistas do Inter e aí você coloca o logo na vertical sobre esse mesmo eixo. Você dá uma continuidade de projeto gráfico para o trapézio, para o logo do patrocínio de apoio e também para o escudo. Perfeito. Não fique entupindo a camisa de marca, porque é uma burrice. A inteligência que a camisa do Inter fornece por ser vermelha com as cores em branco, você já dá uma alta pregnância para a marca, você não precisa ficar entupindo de logo, que nem vários times brasileiros fazem, porque um tá canibalizando o outro. Então, parabéns. Esse tipo de inteligência posiciona a camisa do Inter como uma camisa clássica das melhores que estão sendo utilizadas pelas melhores regras ou as boas práticas, para usar um termo corporativo, as melhores práticas dos times europeus que têm seus manuais de marcas preservados. Para finalizar, essa manga que também tem uns frisozinhos, eu vou mostrar aqui no detalhe, que remete aos modelos mais antigos, esse tipo de acabamento com esses frisos verticais e aí o friso horizontal em prata também, com uma manga um pouco mais curta. Tanto a manga quanto o barramento da manga são mais curtos. Na parte traseira também, méritos novamente, não só para o Inter, mas também para o entendimento do seu patrocinador master. É feita uma aplicação um pouco mais compacta no topo do logotipo e mais no símbolo do Banrisul. Essa marca por si só é uma marca bem resolvida, que tem uma fonte customizada, tem um projeto gráfico bacana, consistente, está ali aplicada, tem a legibilidade preservada, ou seja, é atendida a necessidade comercial do parceiro e ao mesmo tempo você preserva a joia que é a camisa. Na sequência, a única nota não tão positiva é o uso da tipografia que foi optado pela Adidas, que seria uma variável do que seria a fonte Helvetica Rounded, eu tô pondo aqui para vocês, numa versão semi-bold ou medium, que nessa camisa tem maior legibilidade, por exemplo, do que na camisa do São Paulo. E eu explico por quê. Porque a luz refletida sobre o tecido vermelho com o contraste da letra branca, o olho capta isso fisicamente e o cérebro interpreta a forma, e a isso a gente dá o nome de Gestalt, uma palavra alemã usada para determinar como é que o cérebro humano interpreta a forma. E aí essa Gestalt, essa legibilidade se dá de uma maneira muito clara quando você tem o contraste do branco sobre o vermelho, porque a área de mancha com a luz refletida fica maior, então você consegue ter uma legibilidade maior. Porém, a fonte do nome não se integra com essa fonte que é belíssima. Aliás, parabéns também para a Adidas por ter resgatado essa fonte que é histórica, que é clássica e que fala tão profundamente com o torcedor brasileiro de uma maneira geral, porque durante os anos 80, você que é mais novo talvez não se lembre, você tinha vários times patrocinados pela Adidas e também pela Coca-Cola, era quase que todo o campeonato brasileiro, os times do campeonato brasileiro da Série A, e ali você tinha essa fonte que virou uma fonte clássica da Adidas com as 3 listras e tal, e eles fizeram uma versão agora mais moderna, mais espaçada, mais alongada e que tem um espaço negativo entre as listras maior, o que dá uma maior legibilidade. Porém, essa fonte Helvetica não conversa com esse conjunto. Talvez daria para usar uma outra fonte da Adidas que tivesse
esses frisos? Depende, varia muito de cada projeto, varia muito de cada campeonato, varia muito a relação de figura e fundo, como é que a cor acontece. Mas definitivamente esse conjunto não ficou homogêneo. Teria ficado muito mais bonito se tivesse sido uma fonte de repente customizada, com formas mais próximas dessa forma da fonte da Adidas, para deixar o projeto mais integrado, mais homogêneo. Mas de uma maneira geral, tá bastante consistente esse conjunto, até porque você teria o conjunto integrado do nome do jogador mais o número, e aí você tem os conjuntos separados, patrocinador master e patrocinador de apoio do barramento, que no caso aqui é a Unimed. Agora vamos para a camisa branca. Para a camisa branca, os mesmos princípios que eu acabei de falar para você da camisa vermelha foram adotados. Então, proporcionalidade de aplicação, posicionamento das aplicações. Obviamente, a parte estrutural tem pequenas mudanças, que eu acho que é bem interessante. O Inter também é muito feliz nesse uso do contraste do uniforme reserva, que ele é exatamente o oposto, que a gente chama de assimetria do uniforme 1 para o uniforme número 2. Ou seja, você só substitui o que é branco por vermelho e o que é vermelho por branco. E no caso da parte estrutural também, para diferenciar uma camisa da outra, você tem o uso do template Condivo 20, e aqui sim a gente tem a presença dessa gola mais engrossada. É a mesma estrutura, por exemplo, usada na camisa da Suécia, que eu já falei aqui. Caso você não tenha visto esse vídeo, vale a pena, tá bem aqui, depois desse aqui você assiste. E você tem a retirada das listras que estão no trapézio da camisa vermelha, listras, aliás, que eu acho talvez tivessem ficado mais legais se tivessem sido aplicadas num tom mais escuro ou mais claro de vermelho, mas aí também a gente ia perder o contexto e o conceito das 3 listras, e talvez você não tivesse a marcação do período do Zeitgeist. É uma opção que a marca utilizou. O que acontece? As listras vêm para cá. Esse tipo de aplicação não vai ser mais permitido por conta de regramentos. Isso já está mudando na Europa e provavelmente vai ser aplicado aqui também. Então a Adidas, assim como a Puma, vai começar a ter 3 pontos de aplicação da marca, que serão esse logo, as listras do trapézio. Não mais esse logo e as listras aplicadas aqui. Nesse detalhe de listra, pela camisa de longe não ter a percepção clara que você tem quando chega de perto, quando você tem o uniforme todo ele branco, por conta dos regramentos também que o Inter é obrigado a fazer, essa listra tem uma função também de trazer a cor do colorado, inclusive na lateral do calção, e se complementa quando você tá com o meião. Eu tô mostrando um exemplo aqui, então isso devolve a identidade pro clube. E de novo a referência à década de prata, para marcar o período de uso dessa camisa, você tem umas marcas d'água, umas texturas em prata, bem sutil, bem leve, que dá um efeito interessante de acordo com a luz que está sendo refletida. Então você tem um efeito para a camisa, para os jogos que estão acontecendo à tarde, às vezes no período da manhã e também à noite. Você vai ter essas variáveis de aplicação. Mas o que dá pra gente dizer com tudo isso é que a camisa do Inter definitivamente talvez seja mais consistente em matéria de design e de respeito, não só às tradições, mas também às aplicações, inclusive dos patrocinadores, que tem um entendimento mais claro, mais técnico dessa funcionalidade, do quanto você também precisa atender a demanda comercial sem desrespeitar o manto o qual você está aplicando a sua marca. Então é isso, espero que você tenha curtido. Esse foi o Quarta-feira de chavando a camisa do Inter e todos os seus detalhes. Me diz aí, você achou que faltou alguma coisa? O que você gostaria de ver aqui? Escreve, compartilha com seus amigos e não se esquece, pelo amor de Deus, de assinar as notificações, dá o seu like, porque quanto mais você fizer isso, você realmente me ajuda a conseguir produzir mais conteúdos para você. Vamos usar esse período da quarentena para focar, para melhorar. Não sai de casa, continua assistindo Quarta-feira e não se esqueça, é quarta-feira, design esporte de um jeito que ninguém soube explicar para você até hoje. Bate o Pertucci, é nóis.